Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado. Olá, seja bem-vindo ao programa Bate e Volta da programação do Na Trilha. Eu sou Renan Cirilo Alves, diretamente aqui do Espírito Santo, e a gente está iniciando agora uma série especial para falar de algumas localidades. Só que não é simplesmente falar de uma localidade, né? O Na Trilha ele tem como objetivo falar de atividades, esportes de aventura, turismo e vida saudável. E nessa série que nós decidimos gravar aqui em conversa com um grande parceiro que é o Gadeto, que está juntamente comigo nessa gravação, nós decidimos falar primeiramente sobre o país Bolívia, sobre a Bolívia. E aí esse desenrolar da conversa aqui você vai entender por que a gente está falando de tantos roteiros e tantos lugares diferentes, especificamente da Bolívia. Tá? Então, tem algumas cidades, alguns destinos, alguns points, algumas atividades que a gente vai falar sobre esse país, mas a estrutura desses programas que você vai ouvir Na Trilha, série Bolívia, ele vai ter a seguinte estrutura. A gente vai falar que local que é esse, nós vamos falar um pouco da história daquele local, as atividades que podem ser realizadas naquele local e alguma peculiaridade, o que chama mais atenção desse destino. E, por último, tanto eu quanto o Gadeto, a gente vai trazer uma indicação de alguma coisa, né, desse local. Então eu convido você a não somente compartilhar, como informar, mas participar também dessa série, indicando locais para a gente gravar, né? Então você vai ter aí vários programas falando especificamente da Bolívia, e no final vai ter um fechamento e a gente pretende realizar algumas ações aí envolvendo o público Na Trilha. Então, deixa eu me apresentar de uma maneira um pouquinho mais formal, se é que existe isso aqui no Na Trilha. Eu sou Renan Cirilo Alves, o @ReCirilo, apresentador desse programa, e estou em todas as redes sociais. Facebook, já que nem tanta gente usa, mas ele ainda está vivo. Instagram, Telegram, Twitter. E no YouTube, você pode acompanhar o nosso trabalho pelo @natrilhapc, né? É youtube.com/natrilhapc. E dou as boas-vindas ao meu parceiro que vai me acompanhar aí nessa jornada para falar de vários lugares lá da Bolívia. Luiz Gadeto, por favor, se apresente. Fala, Renan, tudo bem, né? Obrigado mais uma vez pelo convite de participar aqui do programa Na Trilha, né? Sempre com conteúdo de qualidade. E isso aí, cara, vamos falar sobre Bolívia. Bolívia, né, América do Sul, tem se tornado um país bastante visitado pelo turismo e pelo montanhismo também. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu sou o Luiz Gadeto, você pode me achar aí nas redes sociais com o próprio nome, Luiz Gadeto com 2 T's. Que é o responsável pela empresa Varamato, que é uma parceira aqui do Na Trilha. Varamato, guia de montanha, expedições e eventos. Isso aí. Mas, Gadeto, eu achei interessante que quando a gente se propõe a falar de algum local, aí a gente utiliza o programa Turismo ali do Na Trilha, né, para falar, mas gerou tanto conteúdo quando você me trouxe essa sugestão, Renan, a gente podia falar sobre a Bolívia e tal, e nós resenhamos essa série que está iniciando agora, e espero que a audiência possa curtir. E para você que está assistindo a gente aqui no YouTube, a gente vai fazer aquele dever de casa, né? Clica aqui, se inscreve e tal, promova o Na Trilha, e a gente agradece muito esse contato seu aqui, tá bom? Agora, Gadeto, vamos lá, vamos para o que interessa, né? O ouvinte está aqui, ele quer informação. Vamos falar, a gente vai iniciar aqui, quase derrubei o trem aqui. A gente vai iniciar aqui hoje falando de La Paz. La Paz, o que a gente pode iniciar, né? Onde que fica La Paz? Vamos lá. Bom, primeiramente, Bolívia, La Paz é uma capital, né? Uma das capitais da Bolívia. É a terceira cidade mais populosa do país e ela fica localizada no oeste. O interessante é que La Paz está a 3.700 metros de altitude. Já é alto para danar, né? Já é alto, cara. Eu vou falar sobre essa questão da altitude muitas vezes. Tem aproximadamente 2 milhões de habitantes e, assim, já começando com curiosidade, né? Bolívia tem 2 capitais, que é La Paz e Sucre, né? Sucre é onde está o judiciário e La Paz é onde é a sede do executivo e do legislativo. Interessante, eu não sabia que era possível ter
duas capitais. Sim, na Bolívia nós temos duas capitais, La Paz e Sucre. E vamos falar propriamente hoje, nesse episódio, sobre La Paz, né? E nos próximos episódios, né, como a gente vai fazer uma série, a gente começa falando de La Paz justamente porque vamos falar sobre a Cordilheira Real, né? La Paz Bolívia está na Cordilheira dos Andes e La Paz está especificamente na região da Cordilheira Real. Então, vamos falar sobre La Paz e o que você tem de opções de atrativos de turismo, de atividades outdoor ao redor de La Paz. Uhum. Mas lá em La Paz, especificamente, porque aí trazendo até um exemplo aqui, nas grandes cidades aqui do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, tem algumas atividades, muitas atividades que podem ser realizadas ao ar livre, né? Lá em São Paulo tem muita questão do trekking urbano, que é interessante também. No Rio de Janeiro tem lá escalada, montanhismo, trekking também pelas trilhas que tem por lá. Em La Paz tem isso também? Cara, La Paz tem uma variedade gigantesca de atividades ao ar livre. Você tem caminhada, escalada, bike, fotografia. Você tem por ser uma cidade, assim, você está em montanhas, você tem muitas opções de trilhas e você está numa capital. Então, além dessas atividades outdoor em natureza que eu citei, você tem também as atividades de turismo convencional em si, né? La Paz é uma cidade muito diversa e muito única, sabe? Então, o simples fato de você andar por La Paz, você já está fazendo algo assim. Lá é muito louco, cara, é o que a gente vai conversar aqui, né? Então, você tem museus, você tem o próprio teleférico de La Paz, que já é uma atividade bem legal, sabe? Então, assim, tanto na capital como em seu entorno, você tem várias opções de atividades ao ar livre. Uhum. Mas, ô Gadeto, você já foi algumas vezes lá na Bolívia, né? Sim. E lá em La Paz, qual é a primeira coisa que você gosta de fazer quando você chega lá? Cheguei em La Paz, ainda não estou trabalhando, estou aqui como um turista. Tem alguma coisa assim que já te chama a atenção, que você... já vi tantas vezes, mas isso aqui eu gosto de fazer. O que você tem lá? Que legal. Então, só para... Como turista, tá? Independente de trilha e tal, o que você gosta de fazer? Chegou em La Paz, pronto. Só para o pessoal entender, chegando na Bolívia, quando você vai para La Paz, você chega em El Alto, né, que é uma cidade ali vizinha de La Paz. Ela está a 4.000 metros de altitude. Então você já chega, sai do Brasil, depende da cidade que você está. Uhum. Mas, por exemplo, em BH você sai de 700 metros de altitude e já cai 4.000 metros de altitude lá em El Alto. Então o que acontece? Quando você chega... Você não pode fazer muita coisa, porque você vai estar sob efeito ali de altitude. Então, né? Aclimatar os 2 dias, os 2 primeiros dias, depende de cada organismo. É aconselhável você não fazer muito esforço físico nem atividades, né? Então, chegando em La Paz, a primeira coisa que eu faço é procurar descansar. Geralmente a gente chega no final da tarde, dorme essa noite. Hoje eu já não sinto mais tanto efeito, mas geralmente as pessoas sentem. E a partir do primeiro e segundo dia, andar, cara. Andar e assim, conhecer todo o entorno ali da região onde você está. Sempre quando você estiver em La Paz, as coisas nunca vão ser iguais, cara. O povo é muito diferente, a cultura local é muito diferente, sabe? Então, o que eu gosto de fazer é justamente isso, andar e ver tudo aquilo que acontece nas ruas de La Paz. É único. Tem até uma curiosidade aqui, quando a gente começou a conversar, e a gente desenvolvendo aqui esses roteiros, né, essas pautas e essas conversas que a gente vai acabar tendo aqui. Ele falou assim, Renan, La Paz é uma loucura. La Paz é onde começa tudo e você já chega tomando ali uma série de enxurrada de informações. Aí agora, isso quando você me falou, me atiçou essa curiosidade. E eu queria que você abrisse um pouco mais. Falasse, é uma loucura, mas
Loucura por quê? Por que é tão louca assim essa chegada em La Paz? Olha, você já chega a 4.000, né? Então você já toma uma pancada da altitude, né? Uhum. Algumas pessoas tomam, outras não, mas basicamente você vai sentir aquilo. E aí, saindo do aeroporto, ou você vai pegar um táxi ou uma van para La Paz. Lembrando que você chega em El Alto, que é uma cidade coladinha em La Paz. Tá. Você pega um táxi, independente do tipo de locomoção que você escolher, você vai Uhum. entrar nessa locomoção. O trânsito em La Paz e também em El Alto é louco, cara. Imagina Estilo aqueles. Índia? Isso. Imagina a Índia um pouquinho menos, mas bem aquele estilo. Carro para Sim. tudo quanto é lado, sinal de trânsito, mas ninguém respeita o sinal de trânsito. Olha. Buzina, cara, todo mundo buzinando, motorista na contramão, a sua van ou seu táxi na contramão. Se você está na van ou no táxi que seja coletivo, né? O Som pessoal alto, gritando. pessoal falando, na rua todo mundo buzinando. Você acha que vai bater o carro, que vai bater a van, mas eles têm uma comunicação oculta que só eles sabem, sabe? Por buzina. Então, assim, é incrível, cara. Eu estive agora em julho, Não fiquei é um código mês. Morse, não? Será? Cara, só pode. Fiquei um mês agora lá e não vi nenhuma batida. Mais uma curiosidade, com E a primeira quantas vez, quase batidas você viu? milhares, velho. Só que eu já acostumei, já Aham. acostumei. Quando eu vou com o pessoal, com os meus clientes, dá pra ver na cara dos clientes, bicho, aquela cara de tipo, apreensão, vai bater, vai bater. Mas aí lá pro Aham. quinto, sexto dia, o pessoal já tá acostumado. Um detalhe ainda sobre o trânsito, a primeira vez que eu fui, eu perguntei para um amigo meu que é guia de montanha. Falei, Marcelo, cara, o que você acha? Eu alugo um carro lá? Ele falou, velho, de jeito nenhum, não aluga carro. Porque a primeira esquina que você estiver dirigindo, você já vai bater o carro. Confia nos motoristas lá que vai dar tudo certo. Então, primeira dica aí, pra quem for visitar a Bolívia em La Paz, não alugue carro, né? Não, não alugue, principalmente falando em La Paz, né, nessa parte central. É lógico, se você for para o interior da Bolívia, é mais tranquilo, mas La Paz e El Alto, o caos já começa no trânsito. Começa já, E, né? E aí? é, e aí você pega essa condução e você desce para La Paz. La Paz, imagina que ela está num vale profundo, né, rodeado de montanhas. Uhum. Então, você descendo de El Alto, você pega algumas estradas com curvas bem fechadas, serpenteando, descendo para o fundo desse vale. Daí você já vê nesse vale, cara, a montanha Illimani de frente, que é o cartão postal de La Paz, e imagina uma cratera gigantesca, só que essa cratera toda ocupada por edificações e casas. E essas casas, a grande maioria, não tem acabamento, é no tijolo à vista. Então, a primeira coisa que as pessoas mandam para mim, enquanto eu mando alguma foto ou algum vídeo lá no Stories, no Instagram, o pessoal fala: caramba, o pessoal usa essa expressão, não, é só favela aí, né? Ou comunidades. Aham. E é isso mesmo, a primeira impressão de quem nunca esteve lá, né, com o que a gente tem de costume aqui de Brasil, de visibilidade nas cidades, é isso, você já é impactado, cara. Você acha que você está numa comunidade gigantesca, mas Uhum. é o normal de La Paz. Eles não dão acabamento nas casas para evitar pagar impostos, né? Ah, então tem um motivo de fato, né? Aí você entra na casa, é tudo perfeito. Não, nem tanto. Tá, dadas as condições ali, né? Sim, sim. Dadas a sua proporção. Sim, sim. É só a questão visual externa que eles não se preocupam muito. Então você já tem esse impacto, tem a questão do trânsito, e aí dependendo da área onde você vai ficar, isso eu estou falando da sua chegada, né? Uhum. Geralmente o pessoal fica ali no centro, né? A parte mais turística, onde está a Rua das Bruxas, a Praça de São Francisco e onde estão a concentração de mais hotéis para o público de montanha, público mochileiro, né? Então, e chegando nessa área central, além do caos do trânsito, você tem o caos das pessoas. Então, as ruas cheias, pessoas andando para lá e para cá,
eles são muito tradicionais, principalmente as mulheres. Então tem as cholitas, né, que são as mulheres que vestem um vestido bem largo, Bem bem característico, né? característico, umas tranças gigantescas, uns chapéus característicos. Isso você vai encontrar em todos os cantos em La Paz. Então você já tem esse impacto cultural da tradição, né? E as ruas também são mercados a céu aberto, principalmente nessa área central, nessa área que é a área mais turística e a área também do, entre aspas, do povo, do povão, né? Uhum. Se você pensa na sua cidade que tem camelô, multiplica essa rua de camelô, pensa na rua que tem mais camelô na sua cidade. Pode Cara, multiplicar eu, aí eu, por eu pelo estive menos. recentemente no Brás, lá em São Paulo, cara. É bastante coisa, viu? É um Brás em proporções gigantescas, porque não é um quarteirão ou dois, é todo o centro, cara. Você tem esse impacto dessas pessoas vendendo Esse nas comércio barraquinhas. aí, né? Então, cada quarteirão, imagino que cada quarteirão é como se fosse uma seção do supermercado. Então, você tem o quarteirão que só vende produto de higiene, você tem o quarteirão que só vende produto de, é, sei lá, alimentos e assim vai, entendeu? Entendi. Então, o tempo todo você tem essa interação assim muito próxima com a cultura, com o povo, né? O povo Uhum. local, o povo boliviano, o povo de La Paz. Eu vi aqui, você mandou pra mim um material aqui com várias informações. Tem um vasto acervo cultural, né, o Gadeto? Tem esse mercado das bruxas, né, que você falou, Mercado de las Brujas, é isso? É isso? Isso, Mercado de las Brujas. Caramba, tem Museu da Coca. O que é esse Museu da Coca aqui? Ó, o Museu da Coca, todo mundo sabe, Bolívia, né? Você tem muita plantação de coca, né? Uhum. E a erva, a planta coca, ela é sempre ligada à cocaína, droga, né? Só que não é isso, velho. Tipo, a coca tem muito valor, seja medicinal, A seja erva coca, não a o derivado erva, dela. a erva coca. Não estamos falando de cocaína, né? Uhum. E aí eles fizeram um museu justamente mostrando toda a história da planta coca, né? Ela fica na rua Conde de Linares ali, que tá junto com igual você falou aí, do mercado de Las Brujas, tá próximo do mercado de Las Brujas, e esse museu, ele é rico, ele tem muitas informações sobre a história da erva, da coca, né? Uhum. E é contado de uma forma que para quebrar tabu e preconceito com relação à planta. Então você vai chegando nesse museu, a construção já é, como tudo em La Paz, já é pitoresca, né? Sim. Você entra numa casinha, quer dizer, um conjunto de casas meio, cara, uma construção muito louca, cheia de estátuas e esculturas relacionadas à coca. Então, na entrada, no alto, assim, você já vê esculturas de formas genitárias gigantescas Olha, do sexo masculino e feminino, que representa justamente sobre a coca ser afrodisíaco, né? entendi. E estando lá dentro, você paga uma taxa e faz esse tour. Você pode fazer esse tour guiado ou não. E tem vários panfletos, vários cartazes, várias fotos falando sobre a evolução, sobre a história geral da Coca. Então é interessante, é um museu curioso, diferente, né? Legal. E eu recomendo o pessoal ir. Então, esse Você vai museu ter uma aí. E onde que a gente vê a luta das cholitas? luta das cholitas. Bom, cholitas, né? Como eu falei, tem as cholas, que são tradicionais na Uhum. Bolívia. Elas é, é um símbolo de resistência feminina, né, na preservação da cultura andina. E as cholitas, a luta das cholitas, ela acontece em El Alto, que é onde nós chegamos, a gente chega de avião, né? Elas sempre estão vestidas de forma característica, né, com aquelas saias volumosas, chapéus, dentes de ouro Uhum. e longas tranças. E aí acontece, cara.
eu te falo assim, eu nunca fui ainda, eu quero ir, né? Mas imagina que seja tipo um espetáculo de circo, sabe? Ou melhor, sabe aquela luta livre que a gente assistia na televisão? Não sei Sim, se é eu da lembro que sua teve uma época. época que lá no SBT, lá, o Ratinho, ele levou a luta, né, das mulheres, né? Eu não sei Aham, se era uma chulita, mas deveria ser, e deveria ser. ele fez lá um campeonato, lá um É, torneio, né, digamos assim. Obviamente é tudo, não é, não é encenado, mas é tudo roteirizado, né? E dá pra se divertir sim, né? Então quem é mais antigo aí já deve ter ouvido falar o termo telecat, né? Nos Estados Unidos também tem muito, né? Aquela luta ensaiada, o teatro, né? O espetáculo de luta. É bem é. diferente de um evento de MMA de verdade. Então, eu acho que pode ser um atrativo a ser bem diversificado aí. É uma apresentação, né? É tipo telequete, aquela coisa, as mulheres vestidas ali, encenando, lutando, às vezes dá uma pancadaria mesmo, mas é aquela coisa no controle mesmo para distrair a galera. Aí você ri pra caramba, né? Porque Aí as puxar o mulheres. público pra dançar lá, ô Gadeto, a próxima vez que eu for contigo lá, ou a próxima vez que você for, eu estiver lá, eu vou falar, ó, aqui, ó, desafiou aqui, o cara de boné e barba grande aqui, ó, desafiou, vamos ver o que que vai dar. Tá doido, filho. Se uma mulher desse pular em cima de mim, eu não consigo, não. É, ainda mais com a técnica que elas devem ter, né? Mas, ô Gadeto, Ah, agora vamos lá, de atividades, de fato, assim, pro trilheiro, né, pro na trilheiro que tá ouvindo a gente aqui, e na cidade de La Paz, depois de passar desse tempo de aclimatação aí, 2, 3 dias, fez esse tour turístico aí, cultural, enfim, o que que ele pode fazer dentro de La Paz? Tem alguma coisa assim, né, nesse caos todo aí que dê pra ele fazer? O quê? tá. Então, existem coisas que eu sempre recomendo para o pessoal fazer em La Paz, porque geralmente no meu público, estou falando especificamente do meu público, ok? Certo. Meu público é mais trilha, mais montanha, né? Mas tem quem vai pelo turismo convencional. Mas pensando no meu público, né, o pessoal que a gente leva lá, aclimatar. Você já chega pensando em aclimatar, né? Então começa com essas atividades, visitando esses locais mais turísticos, mais históricos de La Paz. Tem muita opção. Inclusive, eu vou até indicar aqui no final desse programa um blog que lá está bem completo com relação a o que você pode fazer em La Paz. Agora, voltando para o lado outdoor, tanto como para você aclimatar, né, e ir se adaptando àquele lugar, você Certo. tem o Vale de la Luna, que é Uhum. um circuito de caminhada dentro de La Paz, dentro da capital, dá algo aproximado aí de 40 minutos de caminhada, e é uma formação, né, uma característica bem, como que eu posso dizer, como se fosse em outro planeta, e por isso que ele chama Vale de la Luna, né, tem bastante areia, é uma formação meio calcária, meio de arenito, né, Uhum. com formações naturais nas rochas, né, mais ou menos como se fosse estalagmite, né. E aí você tem esse percurso, é uma caminhada leve, muito leve, né? E bonita, Considerando que você já está em altitude também, né? considerando que você vai estar a 3.700 metros de altitude. E tudo, quando a gente fala em altitude, é diferente, né? Então, por mais que seja uma caminhada de 40 minutos, em altitude isso acaba sendo um pouquinho mais puxado, dependendo do organismo de cada pessoa. Tá. E um outro lugar também que eu gosto de fazer muito e de indicar, embora não seja muito conhecido pelo pessoal né, esse público de trekking, é Vale de las Ánimas, né, ou Vale das Almas. Ela está em La Paz, aí já é uma região de trilhas mesmo, dá para você fazer Uhum. travessias, circuitos. É como se fosse o Vale de la Luna, porém proporcionalmente, sei lá, 1.000 vezes maior, né? Imagina um conjunto, uma cadeia na verdade, aquele lugar é um antigo glaciar, né? Há milhões de anos era um glaciar, tudo Uhum. tampado por gelo e neve, e aquilo ali derreteu
e nesse derretimento formou essas estruturas gigantescas nas rochas. Então, e chama Vale de las Ánimas, ou Vale das Almas, justamente porque ele é composto por torres. Imagina torres gigantescas de pedra, de, de areia, de arenito e calcário, e aquilo foi formado com o degelo do glaciar e é como se fosse um labirinto, né, com essas Olha, torres. interessante. E à noite tem uma história local, né, um mito, que fala que você não pode andar por lá à noite, porque as almas vagam à noite. Que é justamente o som do vento passando entre essas colunas gigantescas que Uhum, forma aquele som, né, característico, como se fosse um zumbido, enfim. entendi. Mas é um lugar monumental, cara. Você pode. E você tem várias Pelo distâncias. aspecto mitológico também, vale aí a experiência, né? Quem quiser passar Vale, um pô. cagaço aí, quem for adepto aí da crença em vidas errantes pelo espiritual, então pode valer também, né? Lá tá numa área meio periférica de La Paz, né? Então eu aconselho levar um guia local. Você, putz, se você vai ficar na região central, você tem várias agências, você consegue guias. E justamente para o cara te guiar, te contar a história do lugar e também pela questão de segurança. Não que lá seja arriscado, mas, por exemplo, à noite, realmente eu acho que assim. A minha dica é não vá à noite, não pelas almas, mas por você estar numa Mas pela região, sua própria alma, né? pela sua própria alma ou pelo seu próprio bem material e É, integridade. essa era uma pergunta que eu ia fazer, o Gadeto, na sua opinião, tá? E aí, de novo, a gente tá aqui trazendo algumas informações e tal, informações que estão públicas e tal, mas agora eu quero a opinião do Gadeto, tá? Isso não reflete, não quer dizer que seja a realidade e tal, ele vai trazer o recorte dele. E aí, com relação a segurança pública, Gadeto, qual é a sua experiência, o que você já viu ou já presenciou, alguma coisa que pudesse desabonar, né? Pelo que você me fala, já passou tantas e tantas vezes, então dá para manter esse roteiro como um local a ser mantido. E outra coisa, por ser um local turístico e sendo uma capital e, entre aspas, essa zona aí que você falou, né, que você colocou pra gente, tem esse cuidado aí da esperteza ou do que o malandro vai ter em tudo quanto é lugar do mundo. Mas tem esse cuidado aí que o turista ele precisa tomar também com o taxista, com o motorista de aplicativo ou com um camarada que vai chegar oferecendo alguma coisa para ele. Igual quando você chega num ponto turístico, o cara, pega essa fitinha aqui, aí só de você pegar aquilo ali, pronto, você já é obrigado a comprar e tal. Ou alguma coisa que se fala, né, já me falaram também, quando você tá na França, por exemplo, se você não pode fazer contato visual com esses caras ou com essas pessoas, que se você olhar no olho, o cara já vai identificar você uma possível vítima. Como é que é isso pra você em La Paz? Então, velho, por incrível que pareça, a primeira impressão que você vai ter quando você chega em La Paz você vai ficar inseguro, justamente por todo esse visual que eu contei, né? Pelas pessoas que você andou na rua. Mas, cara, eu ando em La Paz tranquilo, principalmente na área central, que tem muita gente, você tem pessoas de todo tipo, você tem os moradores de La Paz, Sim. né? Então, a primeiro impacto, principalmente que eu vejo com o pessoal que eu recebo em La Paz, que eu guio, é que o pessoal fica assustado. Mas lá é um lugar, é uma capital, que eu ando tranquilamente nas ruas, não vejo, assim, cara, o pessoal lá é muito correto, sabe? E o ladrão lá, ele é duramente Perseguido. penalizado. Penalizado pela própria população. Às vezes você está andando em La É, Paz, você vê no poste alguém voando. um boneco pendurado. Isso quer dizer o seguinte, que ladrão aqui não é bem-vindo. E aquele boneco pode ser você, ladrão. Entendeu? Cara, é muito louco. Então, assim, de dia é muito tranquilo, La Paz. É lógico, você está em outro país, assim como em qualquer outra capital que você tiver no Brasil mesmo, principalmente no Brasil. Sim. Eu sou mais confortável de andar em La Paz do que no Rio de Janeiro e São Paulo, pra você ter uma ideia.
Entendi. Então, você tem que ter atenção, você não vai andar com dinheiro abanando, né? Você vai usar os seus pertences mais protegidos. Não pode ficar dando mole, sempre tem esperto em todos os lugares, né? E à noite, eu não recomendo andar em La Paz após 8 horas da noite sozinho, por exemplo, porque, como em todas as cidades, à noite Você fica mais à mercê, né? há mais a mercê e o malandro atua mais à noite. Então, assim, por incrível que pareça, La Paz, na minha opinião, é mais seguro que muitas capitais. O povo é muito mais cordial, o povo é mais correto, tá? Então, assim, eu pessoalmente dizendo, eu falo que é um lugar seguro, entre aspas, pensando que você Sim, vai sim. estar num Seguro outro dadas país, as proporções. dadas as proporções, um país da América do Sul, e você tem que sempre prezar pela sua segurança e integridade. Então, também você não pode ir num bar, por exemplo, à noite, aceitar bebida. Acontece deles dar o Boa Noite Cinderela, acontece assim como Sim. em todo lugar, sabe? E, principalmente, igual eu falei no caso da Vale de las Ánimas, você ter um guia local de confiança ou você estar com uma agência faz toda a diferença, porque o cara vai te apresentar aquilo, né, tanto o atrativo em si, e ele não vai te colocar em enrascada. Então é sempre pensar, né, a possibilidade de, dependendo do lugar que você vai, contratar esse guia, de preferência que esse guia, se você tem, né, contatos, seja indicado de alguém, de algum conhecido seu, que aí vai aumentar o nível aí de tranquilidade. Fantástico. Gadeto, olha só, nosso tempo tá acabando aqui e a gente agora tem a missão de trazer uma indicação e eu quero começar com a minha. Eu tava dando uma olhada e eu acho que, eu penso que falando de La Paz, sendo uma cidade, nada mais justo que indicar a própria rede social, né, a própria mídia social da cidade de La Paz. Então, La Paz Município é o perfil que eu vou deixar aqui, né, para quem tá assistindo ou quem tá ouvindo a gente aqui somente pelo áudio, arroba na rede social Instagram, arroba La Paz, com Z, né, La Paz Município, é isso. E ali você vai ter informações, todo dia tem stories lá da prefeitura, tem as atividades culturais, as ações de conscientização e tal. Então é um perfil bem simples. Inclusive eu deixo aqui a dica para que você siga o perfil de mídia social, de Instagram, por exemplo, da sua própria cidade também. Você ficar sabendo das coisas que acontecem na sua cidade. Beleza? Então, rapidinho então, Gadeto, a sua indicação, qual que é? Bom, a minha indicação é um blog em algum lugar do mundo. Eu conheci esse blog justamente quando eu estava pegando informações sobre La Paz e eu vi que eles têm uma publicação bem completa sobre La Paz. Eles contam a Uhum, história de La Paz e eles mostram várias opções de turismo, de visitação. Então, assim, em uma publicação deles, você consegue informações para passar pelo menos aí uns 7 dias em La Paz, né? Então, eu vou indicar esse blog que é Em Algum Lugar do Mundo. Se o Renan conseguir colocar o link direto aí no consigo. YouTube, eu vou passar o link e também no Telegram. Mas é só buscar por Em Algum Lugar do Mundo o que fazer em La Paz, né? Bacana demais. Isso. E eu deixo Lembrando também aquela recomendação, né, Gadeto? Poxa, pra você que gostou desse conteúdo, gostou do material, que o pessoal lá em algum lugar do mundo, isso. e que em algum lugar do mundo fizeram, vai lá no Instagram deles e fazer, poxa, legal, parabéns. Eu penso que poucos criadores de conteúdo, poucos influenciadores digitais têm a facilidade ou têm o contato direto com o público para receber esse tipo de feedback e até mesmo das marcas, né? Então, você ir lá e deixar esse carinho é um baita pagamento também. Isso daí não paga a conta, mas paga a satisfação, né? Então vai lá, É, deixa. Assim como eu já vi e vejo, né, constantemente ainda hoje, vários ouvintes vão nas postagens dos nossos parceiros, de quem participa com a gente aqui, ó, conheci você através da Na Trilha. Muito legal isso. Eu agradeço muito a você que faz isso e incentiva a gente a continuar produzindo cada vez mais. Então, Gadeto, vamos encerrar aqui essa conversa rapidinho hoje, pra gente começar a nossa série falando sobre a Bolívia. Então eu agradeço você, ouvinte, que está aqui com a gente, porque logo logo teremos muito mais outros conteúdos. Gadeto, manda ver. só uma complementação aqui Ah, sobre
né, dá o feedback para a galera que a gente recomendou. Lembrando que não tem, né, eles nem sabem que a gente está recomendando. Sabe não. Lá nesse post você consegue deixar o comentário. Então, né, se as informações foram úteis, elogie, fala o que você tem que falar e fala, ó, pessoal, estive aqui pelo Na Trilha. É bom que eles também, quem sabe, eles já conheçam ou não, eles vão conhecer o Na Trilha e vão ter também uma ideia de que o Na Trilha está, né, contribuindo com informação de qualidade. É isso aí. Então, eu sou o Renan Cirilo Alves, @ReCirilo em todas as mídias sociais. Deixo aqui o meu abraço, muito obrigado e até a próxima. Tchau, Gadeto. Valeu. Tamo junto aí. Até a próxima, galera. Faça desse podcast a sua aventura. Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.